Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Ferrovia Sociedade. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um episódio. Meu nome é Vitor Pires Venkovski, eu vou estar conversando com vocês sobre o sistema ferroviário brasileiro e procurando responder aquela pergunta, né? Por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e pessoas? Então, nesse 10º episódio do Ferrovia e Sociedade, eu vou estar falando para vocês sobre a organização das ferrovias brasileiras, né? O que a gente observa é que nós temos aí duas malhas ferroviárias que são muito diferentes uma da outra, e é justamente sobre isso que eu vou estar conversando com vocês aqui, né? Então, são duas malhas que as realidades são muito diferentes, né? Então, apesar da gente olhar para o mapa do Brasil e verificar ali 29 mil quilômetros de ferrovias, né, que foram concessionárias na década de 90, né, o que a gente observa é que são duas malhas muito diferentes uma da outra, né? Então, a malha antiga, né, a gente pode considerar aí como aquela que tem mais história, que foi construída aí nos últimos 150 anos, né, foram modernizados, né, foram ampliados, né? Então nós estamos falando aí de uma malha antiga e depois uma malha mais nova, que é uma malha mais recente, mais moderna, né? Então, o que são exatamente essas duas malhas? A malha antiga, né, de uma certa forma, é aquela malha de bitola métrica, né? É claro que eu estou procurando generalizar as coisas, é claro que há exceções por conta disso, mas de uma certa forma, né, essa malha antiga ela é, em grande parte, de bitola métrica, né? E nós temos aí, de uma forma geral também, 24 mil quilômetros no Brasil de malha métrica, né? Então, isso aí é a malha antiga, né? O que a gente observa com relação a essa malha antiga, né, que ela não está atendendo mais às demandas da sociedade atual, né? Essa é uma das constatações que a gente verifica aí, né? E por conta disso, né, diversos trechos estão sendo devolvidos para a União, né? Então nós temos aí já milhares de quilômetros de ferrovias dessa malha antiga que já foram devolvidos para a União, e nós temos aí também previstos aí mais uma grande quantidade de linhas dessa malha antiga que estão já sendo organizadas e preparadas para serem devolvidas para a União. Então, essa malha, né, infelizmente, é uma malha que não atende mais às necessidades da sociedade atual e ela está, em grande parte, subutilizada e sendo devolvida para a União, né? Ano a ano, essas ferrovias estão sendo devolvidas para a União. E também nós temos aí a malha nova, né? Então a malha nova é uma malha que, de uma certa forma geral, aí, ela é de bitola larga, que é 1,6 metro, né? Então essa aí é uma malha mais recente, uma malha que a gente pode dizer que aproximadamente ela contém aí mais ou menos 5 mil quilômetros de linhas, né? E é a preferência atual. Então foi a bitola escolhida pelas empresas atuais que controlam o sistema ferroviário brasileiro, e é nessa malha que as coisas estão acontecendo e é essa malha que está sendo ampliada, né? Então o que a gente observa, né, que nesse momento a preferência daqueles agentes que estão participando do setor ferroviário nacional é que a preferência é por linhas de bitola larga, né? Então, para finalizar aí as ideias aí sobre esse episódio 10, né, que eu estou tratando sobre as duas malhas ferroviárias brasileiras, né, o que a gente observa, né, que nós temos aí uma preferência por bitola larga, né, e por conta disso, né, nós temos aí milhares de trilhos sendo devolvidos de bitola métrica, né? Então a gente observa muito, né, quando a gente olha o mapa do Brasil, nós estamos vendo aí, por exemplo, muitos trechos do Nordeste sendo devolvidos, trechos em grande parte inoperantes por uma série de razões, né? E também nós temos aí no sul do Brasil também várias malhas sendo devolvidas por não ter tráfego, por falta de interesse, por falta de investimento ou por falta de política pública realmente. E como sempre, né, eu trago alguns livros aqui para vocês, né, que eu acho que é importante que vocês estudem um pouco mais sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, sobre os sistemas de transporte brasileiro, sobre infraestrutura, né? Então eu tenho aqui também 2 livros que eu vou sugerir para vocês aqui. O primeiro deles, né, é um livro do professor Wilson Cano, da Unicamp, que é Desequilíbrios Regionais e Concentração Industrial no Brasil,
1930, 1970 e 1970, 1995. Então é um livro também muito interessante, porque ele vai explicar em detalhes aí como foi lá a crise de 29, o que aconteceu com as dinâmicas econômicas do Brasil, como é que foi a questão da construção do sistema rodoviário brasileiro, que acabou facilitando muito e beneficiando muito a economia do estado de São Paulo. Então é um livro muito interessante. É claro que o Wilson Cano tem vários livros publicados aí, vocês podem escolher outros também, que você vai entender bastante sobre a dinâmica econômica do Brasil e principalmente do estado de São Paulo. E também um outro livro que é muito importante, né? Ou melhor, o autor é uma referência aí no Brasil, né? Que também é uma referência na área de transporte, que é o Joseph Barat. Então eu recomendo muito que vocês consultem os livros do Joseph Barat. E nesse caso aqui eu estou trazendo um livro que é a Evolução dos Transportes no Brasil. É um livro aí já mais antigo, mas ele tem vários livros também que são interessantes na área de transporte. E é claro que o Joseph Barat ele é uma referência aí para quem quer estudar e entender um pouquinho sobre a evolução dos transportes no Brasil. Então eu também sugiro que vocês consultem esse livro ou consultem outros livros do Joseph Barat. Ótimo. Então, como eu gosto de dizer, né, vocês precisam estudar também, porque o assunto, né, ferrovia, o assunto história do Brasil, ele é um assunto bem complexo. A gente tem que estudar para procurar entender melhor o que está acontecendo com as ferrovias brasileiras. Então, como eu já costumo passar para vocês aí sempre, né, eu gosto de que vocês trabalhem, né? Não basta a gente ficar assistindo um vídeo aqui, eu quero que vocês trabalhem e realizem uma atividade. E a atividade desse vídeo aqui, né, eu quero que vocês pesquisem no Google sobre a questão das diferentes bitolas das ferrovias brasileiras. Então é claro que eu procuro às vezes contar histórias mais gerais sobre as ferrovias, mas a gente sabe que cada ferrovia tem a sua história, cada ferrovia tem suas características, cada ferrovia tem a sua bitola. Então eu queria que vocês pesquisassem no Google aí, ou no Wikipedia também, que é uma opção interessante, né, que vocês pesquisem aí sobre as diferentes bitolas das ferrovias brasileiras. Então nós temos ferrovias no norte do Brasil, né, temos no Nordeste algumas também, todas as regiões brasileiras nós temos ali algumas ferrovias. Então eu queria que vocês analisassem como que está a situação das bitolas das ferrovias brasileiras atualmente e colocassem suas observações aí no vídeo, correto? Então, para finalizar o nosso 10º episódio aqui, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigado aí pelos likes, pelos comentários e até o próximo vídeo.